Vamos lá. Próxima questão. Veja abaixo a oferta do preço de uma bolsa. Nessa oferta, o desconto é de... Então, vamos lá. Ele pede para você calcular esse desconto em porcentagem. Nós já vimos que o desconto é uma parte do inteiro, certo? É aquela parte do inteiro que foi retirada. Observe que a bolsa, ela custava R$ 120. E ela passou a custar R$ 90. Ela ficou mais barata. Mais barata em quanto? Qual foi o valor que caiu de 120 para 90? Né? A gente pode observar que de 120, né, para 90, ela diminuiu R$ 20, chegou até 100, de 100 para 90 diminuiu mais R$ 10. Então, no total, ela diminuiu aqui R$ 30. Então, o desconto dessa bolsa aí foi de R$ 30. Mas, professora, como é que eu posso colocar isso em porcentagem? Então, a gente vai fazer a relação desse R$ 30, que foi o desconto, com o valor total. Então, a fração que eu consigo formar é, num valor de 120, eu estou dando R$ 30 de desconto. Como eu quero colocar isso em porcentagem? Como é que eu posso escrever, professora? Tá, então, se fosse 100, quanto é que seria esse desconto? Eu vou usar a ideia de fração equivalente, tá? Como é que eu saio de 120 para chegar em denominador 100? Porque eu só consigo escrever em porcentagem a situação quando o denominador é 100. Mas nesse caso, ele não pode ser 100, porque 30 é o desconto, mas o total é 120. Então, é 30 de 120. Como é que eu vou fazer para chegar no 100? Vamos dar uma simplificada aqui nessa fração? Olha, professora, se você cortar o zero aqui, cortar o zero aqui, essa aqui é como se estivesse simplificando por 10. Então, eu vou ter uma fração aqui que vai ser correspondente a 3 sobre 12. Dá para simplificar mais um pouquinho? Dá sim, professora, por 3. Se eu simplificar essa fração por 3, eu vou ter 1/4. Ou seja, o desconto que foi dado é referente a 1/4 do valor da bolsa. Ora, 1/4 eu consigo transformar isso em denominador 100, para que eu possa colocar em porcentagem. 4 para 100, eu multiplico por 25. 1 para 100, ou 1, eu também tenho que multiplicar por 25. 1 vezes 25 dá 25. 25 sobre 100 equivale a 25% de desconto. Então, toda vez que eu quero calcular a porcentagem, eu preciso trabalhar com a ideia de fração. Qual é a fração que representa aquela situação, aquela parte? Lembrando que o todo é o denominador, a parte é a que eu estou considerando. Tá, se aquela fração que eu formei não é uma fração de denominador 100, eu preciso transformá-la em outra fração equivalente para que eu com denominador 100, para que eu consiga então escrever na forma de porcentagem. Foi o que eu fiz aqui. Eu percebi que o 120 não dava para escrever como denominador 100. Então, o que eu fiz de 120? A partir do 120, como é que eu posso fazer proporções para que eu consiga chegar em denominador 100? E aí eu preferi simplificar a fração, que chegou em 1/4, e a partir da fração simplificada eu chegar no denominador 100. Existem outras maneiras de fazer? Sim, desde que você se lembre que para sair da fração, para botar em porcentagem, você precisa ter uma fração cujo denominador é 100 e manter a proporcionalidade entre elas, ou seja, a equivalência, certo? Última questão do nosso simulado.
Um professor dividiu a sua lousa em 5 partes iguais e preencheu 3 delas, como mostra a figura. Desse modo, podemos afirmar que ele preencheu. Observe que ele vai escrever aí na forma de porcentagem. Então, primeiro, eu preciso escrever a fração que corresponde a essa figura. É visível que o denominador dessa figura não será 100, porque a figura não foi dividida em 100 partes, ela foi dividida em 5, então eu vou ter denominador 5, e ela foi, utilizada 3 dessas 5. 1, 2, 3 de 5. Tá, mas as respostas estão em porcentagem. Então, eu vou precisar fazer uma relação de equivalência entre a fração. Eu sei que para que seja escrito da forma de porcentagem, a fração precisa ter um denominador 100. Então, qual uma fração equivalente a 3/5, cujo denominador é 100? Então, vamos pensar na ideia de proporcionalidade. Vou utilizar essa ideia aqui. Tá, como é que eu posso? Quantas vezes eu preciso repetir 5, contando de 5 em 5 para chegar em 100? Se eu contar 20 vezes o 5, eu vou chegar em 100, denominador 100. Então, para que essa fração, cujo denominador 100 seja equivalente a 3/5, eu tenho que manter essa proporção também para o numerador, que nesse caso é 3. Então, 20 vezes vai dar o resultado de 60. 60 sobre 100 corresponde a 60% da lousa. Então, a resposta aqui adequada é 60%. Gente, confere, anota, faz anotações. Nosso cérebro não é lugar de guardar ideias. Então, nós precisamos fazer as anotações dos pontos mais importantes. Concentrem-se amanhã no simulado. O que vocês não lembrarem, procurem caminhos e estratégias a partir do que vocês conhecem. Use a intuição. A intuição é a chave para a matemática. Então, às vezes, a gente não consegue lembrar de como a gente pode fazer, mas a gente lembra que a gente fez algo parecido, que usou uma determinada estratégia que conseguiu chegar. Talvez, será que se eu usar a mesma estratégia para ali, eu começar por aquele caminho, eu posso chegar àquela outra resposta? Então, busquem sempre caminhos alternativos e não esqueçam, a matemática, ela não tem uma única possibilidade para resolver um problema. Existem várias possibilidades de solução e de ver uma mesma situação, problema. Então, soltem a criatividade, sejam abertos, desenhem, sejam visuais e sejam, mais importante, criativos, certo? Beijão!